pessoal. Eu sou Ana Elizabeth, sou ilustradora, sou brasileira, moro no Rio de Janeiro, né, onde eu trabalho, desenvolvo atividades com livro ilustrado e com algumas outras atividades relacionadas às artes visuais, né. Eu também faço figurino para teatro e atualmente também desenvolvo algumas atividades para o carnaval aqui do Rio de Janeiro, né. E, bom, eu gosto sempre de começar as minhas conversas com com os alunos, com os leitores, com quem tem curiosidade, né, em como se faz para ilustrar, contando um pouco da minha trajetória, que é bem diferente das trajetórias comuns, inclusive aqui no Brasil, né. A gente não tem aqui ainda uma escola de ilustração, então é muito comum que os ilustradores brasileiros saiam dos cursos de desenho industrial, da Escola de Belas Artes, e com o tempo a gente vai, na medida em que trabalha, a gente vai lapidando o nosso trabalho. Eu comecei um pouquinho diferente, né, a minha formação inicial é em design de moda. eh Eu sempre gostei de trabalhar com figurino e achava que o curso de design de moda me daria uma formação um pouco mais arrojada, com abordagem um pouco distinta dos cursos de indumentária. E só que quando eu comecei a faculdade, né, o curso de design de moda, junto com isso eu comecei a dar aula para criança, numa escola aqui do Rio, e nessa escola tinha uma sala de leitura que era sensacional, que era um encanto, e era dessa sala de leitura que todos os projetos para todas as turmas, eh, saíam, né, era dessa sala de leitura que tudo era emanado. E eu me encantei com isso, né, na medida em que eu comecei a levar os meus alunos para ouvir histórias, na medida em que eu contava histórias para os meus alunos, eu comecei a ter contato com os livros ilustrados de uma maneira que eu nunca tinha tido, a não ser quando eu era criança. E eu fui resgatando, lembranças, muitas memórias afetivas do meu tempo de leitora, né, na infância, e fui incorporando isso às minhas aulas. E era um momento muito interessante aqui no Brasil, no sentido de formação de um novo olhar editorial, de uma nova produção gráfica. Muitos ilustradores estavam surgindo nesse momento, e eu me encantei. Então, ao mesmo tempo em que eu tinha as disciplinas todas de desenho, história da arte, pintura, técnicas gráficas na faculdade, eu comecei a transportar isso não só para as minhas aulas, como com as crianças, como eu comecei também a me interessar por ilustrar livros, né, e eu não fazia ideia de como publicar, de como começar e tudo mais. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, me engajei com projetos de formação de leitores, né, em diversas áreas aqui do Rio de Janeiro, e comecei a me inteirar mais de como era o mercado editorial, de quais eram as editoras que existiam, dos eventos e tudo mais. E um dia eu ouvi falar na escola de Sarmed, na escola de ilustração de Sarmed, né, a Stepan Zavrel, e resolvi fazer alguns cursos lá. Então, eh, a minha formação como ilustradora, né, do ponto de vista técnico, da apuração da técnica e tudo mais, é a Stepan Zavrel, lá em Sarmed, que eu recomendo muitíssimo. É uma escola onde mais do que me tornar ilustradora, eu fiz amigos, e é um lugar que até hoje é muito muito especial para mim, né.
Então foi lá que eu lapidei a minha formação e também começando a frequentar os eventos, literários internacionais, né. A Feira de Bolonha, a Feira do Livro de Guadalajara, a o Salão do Livro de Paris, enfim, todo esse circuito em torno do livro ilustrado foi muito importante para mim, para eu entender um pouco do mercado, mas para eu também entender, quem sou eu dentro desse mercado, né, porque é tão importante quanto a gente compreender quais são as tendências, o o que que rola no mercado, compreender também qual é o nosso papel dentro dele, o que que nos cabe dentro dele, né. Isso tem a ver com identidade e com voz autoral, né, que eu vou falar disso daqui a pouquinho, de maneira mais detalhada. Bom, então eu comecei assim, ao mesmo tempo em que eu fazia livros, eu continuei dando aula um tempo, comecei também a dar cursos, oficinas, palestras sobre formação de leitores e sobre o papel da ilustração na formação de leitores. E com o tempo, eu larguei a escola, né, eu já não ti assim, eu precisei fazer uma opção entre continuar professora e ser ilustradora, e aí claro que o coração falou mais alto e eu optei pela ilustração e por todas as atividades, correlatas, né. Então, hoje eu tenho eu dou aula de ilustração para crianças e para adultos que tenham interesse em se tornar ilustradores. Eu tenho uma oficina para isso e sigo ilustrando livros, né. Bom, mas ok, contei um pouco da minha história mas o que que faz efetivamente um ilustrador, né. Eh, o ilustrador ele cria narrativas visuais. Muito mais do que desenhar, muito mais do que ser expert em determinada técnica, o ilustrador é o responsável por criar uma narrativa visual. Da mesma maneira que um escritor vai criar a história a partir das palavras, do texto escrito, caberá ao ilustrador compor as imagens para esse livro, a partir de uma narrativa, né. O ilustrador não é um expert numa técnica somente. Ele precisa ser expert em contar uma história a partir das imagens que ele cria, né. E ele vai fazer isso ao criar imagens com as mais diversas técnicas e nos mais diversos estilos, né. E quanto maior for a capacidade desse ilustrador em sugerir, em ampliar interpretações, quanto maior são as áreas de sombras, né, por onde o leitor possa dar voz à sua imaginação, né, quanto mais o ilustrador é capaz de sugerir e não afirmar coisas através da sua imagem, maior complexidade ele garante ao trabalho, né, e ao livro ilustrado. E a criação de uma ilustração vai envolver narrativa, criação de um conceito, a identidade visual, seja qual for a área de atuação desse ilustrador, né. Eu estou dando um enfoque ao livro ilustrado, porque eu sou ilustradora de livros ilustrados, né. Embora a minha formação inicial seja moda, e eu tenha trabalhado ainda com isso durante algum tempo, embora eu trabalhe também com carnaval, figurino para carnaval, eh, crie logos e identidades visuais para o carnaval aqui do Rio, a minha área de atuação, de fato, é a literatura infantil e juvenil, tá. Mas independente da área de atuação desse ilustrador, seja a publicidade, seja o carnaval, seja o mercado editorial, ele é responsável por essa criação de uma identidade visual, tá. Então, não cabe ao ilustrador apenas dominar determinada técnica que ele goste, tá. E para a gente criar um universo visual sólido, é muito importante que a gente vá em busca de uma voz autoral, tá.
E aí, existe um ilustrador aqui no Brasil, né, que eu gosto muito, é o Rui de Oliveira. Eu acho que ele é o grande ilustrador brasileiro. Eh, e ele costuma dizer que nenhuma ilustração possui uma leitura absoluta do texto, muito menos o leitor da imagem. A leitura é sempre parcial, seja do texto escrito, seja do texto imagético, né? Então, ela sempre vai ser parcial, a leitura sempre vai ser segmentada e particularizada, né? A gente vê aquilo que a gente espera ver ou aquilo que a gente consegue ver a partir da nossa própria formação leitora, tá? Eh, então, quanto mais a gente caminha no campo das sugestões do, 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 na construção de uma narrativa visual, quanto mais a gente oferece liberdade para esse leitor interpretar e estabelecer relações com essa imagem, e dessa imagem com o texto, mais interessante essa ilustração se torna, mais complexa ela se torna, né? E o livro ilustrado tem uma beleza muito particular como arte, em função dele ser um objeto híbrido, né? Ele conjuga diversas linguagens, e ele conjuga não só o texto e a imagem, como o projeto gráfico, a diagramação, o formato. Todos esses elementos caminham juntos no sentido de possibilitar diferentes leituras a esse leitor, e diferentes leituras em diferentes momentos da vida desse leitor. E isso é muito potente, né, para esse objeto enquanto um objeto artístico, certo? E aí, gente, a gente entra na questão do estilo. Eh, Estilo não é você definir se você prefere ilustrar com aquarela, com lápis de cor, se você prefere colagem ou técnica mista, se você usa guache ou acrílica. Estilo tem a ver com um discurso próprio, né, com um discurso que é pessoal e que é intransferível, né. Estilo tem a ver com as histórias que vivem dentro de nós e com as histórias que a gente deseja mostrar ao mundo, tá. A escolha da técnica, se eu vou usar guache ou se eu vou usar aquarela, eh, vem a reboque dessa voz autoral que o ilustrador tem, né, que o ilustrador, o escritor, a pessoa que trabalha com criação de uma maneira geral possui, né. Eu vejo muitos jovens que desejam se tornar ilustradores, muito preocupados, às vezes, em se tornar expert em desenhar, em esboçar rapidamente uma imagem, e isso é importante sim, né. A técnica propriamente dita, o fazer, né, é importante, e é importante que a gente seja expert naquilo que a gente faz, porque isso garante que a gente tenha mais liberdade na nossa criação, na criação de conceitos e na elaboração de interpretações. Mas isso não vem à frente da nossa preocupação com a história, com o que a gente quer deixar para o mundo, né. Quais são então é muito importante saber quais são as histórias que você gosta enquanto leitor, o que você gosta de ler, o que você gosta de ouvir, quais são os artistas visuais que são importantes, pra você, né, que é importante que você se alimente de todo esse universo que está à nossa volta, porque é isso que vai dar substância, é isso que vai dar sustentação à tua criação, tá. Bom, e um objeto que me ajuda muito, né, quando eu penso assim, se eu tiver que pensar numa em coisas que são importantes na minha rotina de trabalho. Hã, Sempre ter uma rotina, isso é fundamental, certo? A gente, às vezes, se se engana um pouco de achar que
um artista trabalha em função da sua inspiração, né? Isso não é bem verdade. A inspiração existe na medida em que a gente trabalha para que ela exista, né? Então, uma rotina de trabalho diária é fundamental, né? Coisas que eu faço no meu dia a dia, por exemplo, eu tenho uma rotina de acalentamento do meu traço, digamos assim, né? 1 horinha, meia horinha, 20 minutinhos, 1 horinha e meia, enfim, um tempo que seja regular para trabalhar determinada técnica, né? Seja o desenho, seja a colagem, que são coisas que eu utilizo muito, né? Para que a minha mão esteja sempre acalentada mesmo, né? Para que eu esteja sempre aquecida. É como o aquecimento para o atleta, né? Isso é importante. É importante explorar coisas novas, estratégias que normalmente você não utiliza, mas ou que você deseja utilizar, ou que você não tenha domínio sobre aquilo, né? Então, durante muito tempo, eu, eu tive muita dificuldade, por exemplo, em desenho realista, né? Também é um outro grande equívoco, né? As pessoas costumam achar que o ilustrador é aquele grande desenhista, né? Que o ilustrador já nasce sabendo desenhar. E eu gosto sempre de deixar muito claro que eu nunca fui a melhor desenhista da turma. Eu não sabia sequer, até a faculdade, eu sequer sabia que eu poderia desenhar ou que eu poderia criar ilustrações. Eu lembro que eu era uma aluna bem medíocre, inclusive, na faculdade, e meus professores de desenho não levavam muita fé no meu, no meu traço, não. E aí eu fui descobrindo, por conta dessa dificuldade, que você aprende a desenhar, tanto quanto você aprende a escrever, tanto quanto você lapida a sua caligrafia ou qualquer coisa na sua vida, você também aprende a desenhar, né? Desenho não nasce pronto na vida de uma pessoa, né? Eu costumo comparar a gente a um cirurgião, a uma bailarina, um bailarino, que possuem um talento muito grande, mas que se eles não treinarem, se eles não se dedicarem anos ao desenvolvimento da sua técnica, isso de pouco adiantará. E assim é também para o ilustrador, tá? Então, dito isso, eu tinha muita dificuldade em anatomia, em desenho humano, e virou uma espécie de estudo guiado para mim, né? Me dedicar a isso até que eu sentisse segurança em desenhar, tá? Então é muito importante que a gente identifique essas nossas dificuldades, essas nossas pequenas deficiências e vá em busca disso. Mas, sobretudo, o que eu acho mais importante é o nosso compromisso com a experimentação, é o compromisso com o acaso, sabe? É o fazer com as mãos sem a preocupação de aonde aquilo vai nos levar, né? E aí um grande aliado de um artista visual, de um ilustrador, de um designer, é o que a gente chama de sketchbook, tá? Eu gosto de chamar de diário de criação, eu tenho vários, certo? Esses aqui são 2 dos que eu estou explorando agora, junto com esse aqui, né? É um projeto de pesquisa meu, né? Eles têm uma finalidade, né? É meu projeto de pesquisa do mestrado, no qual eu estou falando de processo de criação, de como esse processo se dá, e eu utilizo para isso, meu objeto de estudo é o processo de criação da Mary Shelley para o romance Frankenstein, né? Então, enquanto a Mary Shelley trabalhou com a palavra, eu tenho trabalhado com a imagem, né? Extrapolando a ideia de ilustração, né? Eu saio da bidimensionalidade do papel,
né, eu utilizo o papel, mas dando tridimensionalidade a ele, transformando ele em uma obra tridimensional e tudo mais. Nesse diário de criação, que é como eu gosto de chamar, é onde eu vou explorando técnicas aleatórias, né? Então, aqui tem criação de textura com tinta óleo, com tinta acrílica, tem uma série de colagem, tem o paper cute, tem uma monotipia aqui, tem um trançado de papel, anotações, enfim, eu costumo chamar de diário de criação por conta disso, porque é um espaço onde a gente vai dando, né? Esse aqui é um outro diário também. É um diário onde a gente vai dando asas mesmo aos nossos processos criativos, né? E vai exercitando a nossa intuição, né? Vai exercitando não só a desenvoltura do traço e da técnica e tudo mais, mas é onde a gente vai fazendo anotações de coisas que podem ser interessantes, vai colocando referências, né? Uma grande referência para mim é o cinema expressionista alemão, então aqui tem uma imagem de um filme que eu gosto muito, que se chama As Mãos de Orlak. Tem aqui pequenos esboços de uma Mary Shelley jovem, uma Mary Shelley mais madura, misturado com imagens de Otto Dix, que é um artista visual alemão, né, do início do século XX, que pega também um pouco do expressionismo, e ele tem uma obra que sempre mexeu muito comigo, né? E isso é importante também para o ilustrador reconhecer que artistas visuais, que artistas plásticos dialogam com você, né? E a resposta precisa ser muito intuitiva, ela não é o diálogo objetivo, necessariamente, né? Só depois é que eu fui saber que o Otto Dix trabalhava com monotipia, com litografia, com colagem, que são coisas que eu gosto muito. Não era isso, era o que no discurso interno dele dialogava com o meu discurso interno. Então, ele acabou se tornando um artista que eu pesquiso bastante, de quem eu gosto muito, enfim, e que interfere muito no meu trabalho, né? Então, muito mais do que a gente ficar observando o trabalho de outros ilustradores, eu acho que decisivo para o linear de uma voz autoral nossa é buscar em outras linguagens artísticas aquilo que pode ser interessante para a gente, né? E experimentar, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma parte de um trabalho que eu estou fazendo agora. É uma ilustração para um livro. É um livro que conta a história de duas crianças que recebem a visita de um monstro, né? É um livro que está em produção. E aí eu resolvi que eu ia contar essa história não mais fazendo as colagens que eu costumo fazer, né? Não mais utilizando a técnica mista de desenho e colagem que eu costumo explorar. Mas eu achei interessante que, de repente, uma casa, e essa casa é feita de papel, essa casa é toda feita em papel, tá? Em papelão. É uma casa de boneca. E é a partir dessa casa que as imagens são criadas. Então, essa casa já foi fotografada, já foi desenhada, já foi fotografada e impressa, enfim.
E eu confesso que eu não fazia ideia de como é que eu ia transformar essa casa em ilustrações, né? Como é que eu ia transformar, como é que eu ia extrair imagens dessa casa. E me coloquei a experimentar, né? É um processo muito mais delicado, porque é mais complexo, demora mais tempo para ficar pronto, até porque é um experimentar de técnica, é um fazer das mãos que requer uma margem para o ensaio e para o erro, para testar caminhos diferentes, mas que acaba resultando em uma coisa interessante, né? Acaba resultando em um trabalho diferente, em algo que vai nos transformar como ilustradores e que vai oferecer ao leitor uma possibilidade de leitura muito diferente, né? Muito mais complexa, digamos assim, né? Tem uma frase do Paul Valéry, né, que eu também gosto muito, e que ele fala que a obra ela só existe como ato, né? Que a gente se dedica meses a essa obra, criando uma série de estratégias para que ela exista, e quando a gente sai em busca dessa construção, dessa voz autoral, é muito comum que a gente esbarre, evidentemente, com uma voz autobiográfica, digamos assim, né? Mas mais importante, né, o que o Valéry quer dizer é que mais importante do que esses aspectos biográficos estarem evidentes na nossa obra, é a capacidade que a gente tem de fabulá-los, de fabular a nossa história de vida, de fabular os materiais, né? Então, criar uma casinha de papelão é uma maneira de poetizar, né? Essa ilustração, de poetizar no sentido de poética mesmo, e assim, eu vou no sentido de fazer, né? De se relacionar de uma maneira diferente com a ilustração. A minha ilustração é basicamente feita em papel, né? Eu não sou uma grande admiradora das artes digitais, né? Acho lindo quem faz, mas não é a minha de fato. Eu gosto do contato do papel, eu gosto do trabalhar a materialidade do papel, de pegar um papel em branco, simples, que é só um papel, e transformá-lo numa casa, transformá-lo num vestido, transformá-lo em uma série de coisas a partir de experimentações e de brincadeiras, né? Eu acho que o grande barato do ilustrador é essa capacidade que ele tem de brincar, né? Porque se ele não brinca, se ele se ele não se diverte com a sua obra, algo precisa acontecer ali para que ele passe a se divertir com a sua obra, para que ele passe a se relacionar e dar significado a essa obra, tá? Que mais que eu tenho? Bom, e com essa coisa da concretude do papel, de fato, do labor das mãos, né? Da exploração da técnica com as mãos, eu tenho uma relação muito concreta com cada livro que eu faço, né? E, por exemplo, uma coisa que para mim é fundamental quando eu começo a ilustrar um livro é criar esse protótipo, que aqui está super pequenininho, né? Mas ele nada mais é do que uma miniatura do livro. Então, aqui eu faço toda a, a diagramação dele, eu divido o texto, e é a partir daqui, né, desse pequeno objeto,
é que eu começo a me relacionar com o livro que eu estou criando. Aqui a gente define o número de páginas, o formato, né? Essa miniatura está em escala, né? Então esse livro tem exatamente esse formato, só que maior, né? E é daqui que eu começo a brincar, né? A gente chama isso de boneca de livro, né? Ou boneco, né? Em alguns lugares do Brasil a gente chama boneca, em outros bonecos. E eu faço isso assim de diversas maneiras, né? Eu faço aquele que é bem no início do processo, depois eu começo a brincar com possibilidades de capa, de lombada, porque eu preciso sentir esse livro nas mãos, eu preciso sentir essa concretude, né? Então, esse aqui foi um projeto que eu fiz, chama-se Coleção Primeira Infância, é uma coleção autoral, eu fiz texto e imagem, e aí eu precisava saber, né, se eu faria com esse tamanho ou com esse tamanho aqui, né? Então, todo o meu processo é absolutamente manual. Eu preciso disso para ir me adonando desse processo de criação. E uma outra coisa que para mim é fundamental, eu trabalho normalmente com colagem, né? E a partir dessa colagem eu vou ampliando isso, né, para uma técnica mista, com diversos outros elementos. Eu costumo trabalhar com tinta acrílica ou tinta óleo, né? Atualmente eu confesso que eu estou explorando muito essa coisa da tinta óleo, voltando para a monotipia, voltando para gravura, para litogravura, isso tem me feito muito bem. E o primeiro passo do meu processo de trabalho, é o que a gente vai fazer agora, é criar texturas, tá? Então, eu vou fazer aqui um exercício rápido com materiais que eu gosto de trabalhar, que eu normalmente trabalho, que são materiais muito simples, né? E que me permitem uma dose de improvisação, né? E de exploração da intuição que me fazem muito bem, tá? Eu trabalho normalmente com acrílica ou com essa tinta, que é uma tinta, é tinta de parede, né? Só que a gente encontra em potes pequenininhos, em papelaria e tudo mais. Para a criação dessas texturas, eu gosto de trabalhar com um rolinho de espuma, certo? Para ser bem sincera, quanto mais velho estiver o rolinho, melhor ele fica. Quanto mais a espuma dele tiver gasta, mais eu gosto dele, tá? Esse que tá mais novinho e ele dá uma outra textura, mas são são 2 instrumentos que eu gosto muito de explorar. Além deles, pincel, tá? Mas é esse pincel largo, já meio gasto, é aquele pincel que a gente normalmente coloca para escanteio, né, no ateliê, né? Ele já está meio endurecido, meio maltratado, enfim. É desse pincel largo, e o mais ordinário possível que eu gosto. Ele me dá umas texturas e uma possibilidade de movimentação na imagem que me agrada muito, tá? Eu trabalho normalmente com essa tinta, tá? Essa tinta é aquela que que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Essa aqui é a tinta de pintar parede, gente, só que ela é vendida em potinhos, em papelaria, em loja de artesanato.
ela tem essa consistência, tá? Uma coisa que eu aprendi com o tempo, esse preto aqui é o que a gente chama de preto gráfico, tá? Uma coisa que eu aprendi com o tempo e que eu recomendo muito, porque isso ajuda a gente a afinar a técnica, afinar a cartela de cor, harmonizar a nossa imagem. Eu trabalho com as 3 cores básicas: o vermelho, o amarelo, o azul, o branco e o preto. Eu não compro outras cores além dessas. E é a partir dessas 3 cores básicas, mais o branco e o preto, que eu faço todas as misturas e que eu obtenho todos os tons que eu preciso, tá? Aliás, e o preto eu só uso como preto efetivamente, certo? E, para ser bem sincera, eu prefiro fazer o preto gráfico, que é esse aqui, tá? O preto gráfico é a junção dos 3 tons básicos, vermelho, amarelo e azul, em determinadas quantidades, e a gente vai... Também é um processo muito de experimentação mesmo, a gente só consegue saber quais são as quantidades efetivamente fazendo, tá? É um preto sempre diferente um do outro, é sempre diferente também do da loja. Isso me agrada muito, isso amplia muito as possibilidades de exploração gráfica, tá? E é com esse preto que eu estou trabalhando. Esse potinho aqui é uma mistura já que eu fiz, é um preto gráfico que eu obtive, tá? E, enfim. Vamos lá. Vou trabalhar primeiro com esse rolinho aqui. E uma coisa também que eu aprendi, pessoal, é o seguinte. Esse momento de criar texturas é o momento inicial do meu trabalho. Às vezes eu não sei nem qual é a história que vai ser criada, né? Se for um trabalho mais autoral, mas esse brincar de texturizar um papel com rolinho, né? Colocando mais tinta, como eu fiz aqui, ou colocando menos tinta, né? Como eu estou fazendo aqui, menos pressão na mão, brincando com isso, brincando com a largura dos gestos, né? Aqui a gente não tem um espaço, mas o ideal é fazer isso com papel enorme, né? Com a folha de tamanho A3, tamanho A2, para que o braço possa se movimentar com liberdade. Isso vai nos dando uma certa... uma certa riqueza de elementos que podem ser explorados, tá? Vou agora experimentar esse outro rolinho, porque ele vai me dar uma outra textura já completamente diferente. E aí esse aqui é o momento inicial. Às vezes eu preciso ter alguma ideia e às vezes não é nem para livro. Eu começo a brincar de texturizar papel. Fazendo, enfim, movimentos diversos. Enfim, explorando de todas as maneiras. Amasso esse papel.
Abro esse papel. Pego sei lá, um giz pastel e acrescento um azul nesse fundo meio negro. Esse é o momento da liberdade absoluta, tá? Posso trabalhar com carimbo, posso trabalhar com stencil, que mais? Posso fazer... E aí, já que eu trabalhei com azul, a gente vem com a cor complementar, né? Posso fazer listras. Enfim, o momento da criação das texturas é um momento de liberdade absoluta, certo? E é a partir dessa criação de texturas, eu vou mostrar para vocês aqui outras texturas. Tá vendo? Olha aqui. É que eu faço, é a partir dessas texturas criadas, né, que eu vou fazendo, que eu vou trabalhando as minhas colagens, certo? E muitas vezes, trabalhando com um simples rolinho, como eu fiz, né, como eu mostrei para vocês, que eu acabo criando determinadas imagens. Como essas aqui, que são experimentações, certo? E eu posso fazer também, gente, a mesma coisa com a tinta óleo. A questão da tinta óleo tem só um cuidado que a gente tem que ter, tá? Esse é o meu azulejo, não precisa ser um azulejo, claro, mas o ideal é que seja um espaço muito plano, onde a gente possa trabalhar, tá? O meu já tem bastante tinta aqui, eu acabei desenhando uma florzinha e tudo mais. E a questão da tinta óleo é que ela demora a secar, né? Um tempo que a acrílica, por exemplo, não precisa. A tinta acrílica, a tinta de parede, elas secam quase que imediatamente. A tinta óleo vai precisar de um tempinho, certo? Eu utilizo esse rolo de borracha, tá? Ele é muito comum para quem trabalha com monotipia, com gravura, tá? O meu já está bem manchadinho. Ele é lá de Sarmed, eu trouxe ele de Sarmed. Eu fiz um curso com a Linda Wolfsgruber, de monotipia, que eu recomendo demais, tá? E quem me apresentou, né, a obra do Otto Dix, aliás, quem me apresentou, quem me revelou o meu amor e a minha admiração por Otto Dix foi um outro professor que eu também conheci em Sarmed, chamado Svetlan Junakovic. Ele é croata, né, mas ele dá muitos cursos na Itália, né, e enfim, é uma figurinha fácil na Feira de Bolonha, né? E foi ele que atentou para a presença do Otto Dix na minha obra como ilustradora, né? E isso foi muito revelador para mim, né? Por isso que eu menciono para vocês essa questão
de você descobrir quem é o artista visual, quais são os artistas visuais, que correntes artísticas te, te impactam, né? Isso foi muito revelador para mim na época. E aí é brincar também, né? Com os rolinhos. Ó, aqui vou colocar em cima. E aí eu já tenho um outro efeito. Né? E aí, cadê? Essas aqui são texturas que eu fui fazendo esses dias, né? Para porque eu estava começando um trabalho e comecei a brincar com essas cores, comecei a brincar com vermelho, com amarelo, com o preto, o vermelho, o amarelo e o azul, e saturar isso até me dar um certo tom de negro, né? E eu adoro essas texturas, porque elas dão uma riqueza, né, para o nosso trabalho, elas dão elas dão movimento, elas dão riqueza cromática. Realmente é um material que eu gosto muito de explorar. Né? E aí, gente, cadê? Dessas texturas é que eu vou criando as minhas imagens. Muitas vezes conjugando com desenho. Tá? Vou mostrar para vocês aqui 2 trabalhos que eu fiz para esse livro do monstro, inclusive, aquele da casa, mas essa é uma das cenas internas. Essa também. Ó, quando eu falei da casa, né, essa casa foi fotografada, depois eu imprimi essa casa num papel de fotografia um pouco mais fino, trabalhei com o envelhecimento dela, lixando mesmo, com lixa de parede muito fina, né, com bastante cuidado, e colori com lápis de cor. Né? São processos, são experimentações, são maneiras de explorar o material que podem ou não entrar no livro. Tá? Eu nunca concluo as ilustrações de um livro pensando de maneira muito pragmática. Eu vou criando imagens. Escolho, não tenho a menor preocupação em começar do início da história, por exemplo. Eu começo sempre da parte da história que me tocou mais, que dialogou mais comigo. E é dali, daquela primeira imagem criada, que eu vou criando as outras. E uma coisa que o ilustrador não pode ter é pena de cortar. Né? Assim como os montadores de cinema, né, como os cineastas, os diretores e tal, eles editam e cortam, o ilustrador também não pode ter esse apego.
tá? Então, tem coisas que, ao final, não farão sentido. Então, você não coloca no livro, certo? E eu quero fazer com vocês, muito explorando essa coisa do brincar, né? Do se permitir brincar com a imagem. Uma imagem aqui, rapidinho, né? Uma outra coisa que me agrada bastante é o movimento do personagem, né? Eu sempre falo para os meus alunos para, quando estiverem andando na rua, olhem as pessoas em volta, né? Olhem para quem está passando. A gente vai ver pessoas muito altas, pessoas muito magras, pessoas com com tronco menor, com tronco maior, pessoas alongadas, pessoas com pescoço, pessoas sem pescoço. A gente vai ver as mais diferentes combinações de estampa nas roupas. A gente vai ver uma multiplicidade de imagens e de movimentos que é muito mais interessante do que as imagens que a gente, por vezes, se vê criando, né? Não raro, o ilustrador retira o movimento dos seus personagens pensando num ideal de beleza, num ideal anatômico que não condiz com a realidade, né? Então, uma atividade que eu sempre faço, né, uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é brincar com essa morfologia desse personagem. De que maneira? Né? Ó, vou mostrar aqui para vocês uma. A gente tem esse rosto e a gente tem esse corpo. Eu posso colocar esse boneco quase reto, mas eu posso também ir explorando o movimento dele. Com um simples jogo de movimentar a cabeça dele. Tá? Vou fazer aqui com vocês. Quando eu comecei a fazer isso, eu me libertei completamente da obsessão que eu tinha com estudo de anatomia, que para mim foi muito importante aprender a desenhar a figura humana, é fundamental, é muito capciosa essa liberdade imagética que a gente percebe, né, nos livros. É muito importante que o ilustrador que está começando a trabalhar entenda que uma construção de uma imagem não pode ser a reunião de disfarces de suas inseguranças na criação dessa imagem, certo? Então, eu não faço esse boneco completamente disforme do ponto de vista morfológico, porque eu não sei desenhar. Não é isso. Eu faço ele sabendo desenhar, tendo o relativo domínio
da figura humana, mas eu faço ele porque a minha ideia é a exploração do movimento. Bem como eu não desenho uma árvore estilizada, uma casa estilizada, ou eu não exploro silhueta porque eu não saiba desenhar. Eu sei desenhar. Mas, para contar uma história, talvez uma silhueta simplificada como essa seja muito mais eloquente do que qualquer outra coisa, tá? Então, isso é importante para quando a gente está começando. Né? Uma imagem não pode ser um disfarce daquilo que a gente não consegue fazer. Então, gente, vamos lá. Vou desenhar aqui rapidamente um esquema de um rosto, tá? Ele está olhando mais para o lado. Bom, esbocei. Eu pouco uso borracha, tá, gente? Uma outra coisa também que é libertadora é quando você sequer tem uma borracha perto, porque a borracha te induz ao erro. Apagar o tempo inteiro o desenho por conta de uma ou outra imperfeição que você imagina que o desenho tenha, isso engessa muito o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vou explorar aqui as complementares, tá? Eu gosto dessa coisa do contraste. Então, vou arrematar aqui meu desenho com tons de amarelo e azul. E laranja e um roxinho aqui. Peraí, deixa eu pegar um roxinho. Tá? Para fazer ponta no lápis, eu uso um apontador, certo? Eu não uso mais estilete, eu aboli o estilete da minha vida, embora isso seja um sacrilégio para no universo das artes, mas eu gosto dessa ponta aqui que o apontador me dá. Confesso que eu tenho muita preguiça de ficar apontando coisa com estilete e tudo mais. E aí vou trabalhar aqui, fazer esse rosto aqui. Rapidamente, só para... Bom, e aí eu publiquei meu primeiro livro em 2008, 2007, na verdade, né? Foram 2 livros que saíram juntos, né? São 2 livros que rapidamente saíram de catálogo, porque a editora fechou, bem rapidinho, né? Eu tive a honra de ter o meu primeiro livro criado de um jeito muito particular, foi o Bambalalão, Senhor Capitão, que eu primeiro criei as ilustrações e depois é que a escritora Sandra Pina criou o texto em cima das imagens que eu havia criado. Isso não é um processo muito comum na criação de livros.
E eu me considero muito sortuda de ter conseguido fazer isso no meu primeiro livro, né? E era um livro que eu explorava muito a colagem de um jeito muito mais orgânico, de um jeito muito intuitivo mesmo, porque, enfim, era a minha primeira experiência e quando a gente começa, né, por mais que a gente se prepare, eh, o começo de qualquer trabalho é muito na base do ensaio mesmo, né, e de ter coragem de se mostrar e de fazer, né, de concretizar uma ideia. Bom, gente, tô fazendo esse boneco aqui. Tô trabalhando bastante o contraste dele. Uma coisa que eu gosto é dar uma arrematada com lápis de desenho, bem suave, tá? Tendo aqui a noção de que essa área aqui de dentro da sobrancelha, né? Esse osso que vem por aqui pelo nariz, essa parte é sempre uma parte mais sombreada. A gente tem luz aqui nas bochechas, então a gente vai trabalhando, explorando rapidamente esse jogo de claro e escuro. Hum. E isso vai dando uma riqueza, né, a nossa figura. Bom, fazer aqui. Eu gosto de uma tesourinha assim, pequena, com a ponta bem fininha, tá? Essa tesourinha normalmente vem com essa ponteira, tá? A gente chama de tesoura de precisão, porque ela corta até a última pontinha dela. Agora ela corta mesmo, ela machuca, tá? Por isso que é importante ela estar sempre com a ponteira. E aí, é exatamente dessa maneira que eu trabalho, gente. Fiz a cabeça, eu recorto, tá? E aí vou trabalhar com formas o mais orgânicas possíveis. Sei lá, vou cortar aqui. Tem um quadrado. Bom. Vamos lá. Vamos
Vamos ver. O que eu posso pegar daqui para dar contraste. Aqui. Vou cortar... Eu não risco nada para cortar depois. E vou dizer por quê. Porque essa liberdade de cortar sem risco, de desenhar o mínimo possível, isso vai dando uma organicidade ao trabalho que é muito interessante de ser explorada. Tá? Então, vou fazer... Deixa eu cortar aqui mais um pouquinho. E aí agora eu quero... Estou trabalhando muito com os vermelhos e os pretos. Eu vou agora, para dar um contraste, aproveitando que eu tenho vermelho, eu vou usar um pouquinho desse verde aqui para fazer, vamos lá, se vai funcionar. As mangas. Ok. E aí, para colar, eu gosto dessa cola transparente. Ela é uma cola sem muita água, então ela não enruga o papel, tá? E aí, gente, aqui, vou descer um pouquinho aqui a imagem. Eu posso colocar esse personagem mais assim. Eu posso explorar agora o movimento dessa cabeça, tá? Então, eu vou deixar ela para colar por último. Eu vou colar as partes do corpo dele, tá? Vou colar a manga, tirar a cabeça aqui, então. Colar outra manga. Lembrando que, como ele está levemente de perfil, o outro braço está por trás da camisa, não é isso? E aí, ainda quero dar um movimentinho aqui, ó. Então, vamos lá. E aí eu posso... fazer listras na manga da camisa. Né? Posso pegar... O que mais? Essa... Vamos ver se essa aqui vai funcionar. Isso aqui é uma caneta que eu gosto muito dela. Esse papel, gente, essa textura foi feita na tinta óleo, ela está bem seca já, tá? Mas essa caneta é muito chatinha para usar com tinta óleo, então eu vou ficar só no lápis de cor. Vou fazer listrinha. Mas vou lembrar do seguinte.
Ó, eu posso usar esse boneco, posso colocar essa cabeça assim, eu posso colocar essa cabeça assim, assim. E aí alguém há de dizer, nossa, mas não, as pessoas não fazem esse movimento na vida real. Sim, mas o que a gente está criando aqui é uma narrativa visual, é uma fabulação, é uma ficção, é uma brincadeira, tá? Então, a gente precisa ter muito isso em mente quando a gente vai criar uma ilustração, né? A gente pode aqui subverter as lógicas, sempre com cuidado para que isso se justifique na história a ser contada, né? Não é criar artifícios apenas porque, como ilustradora, a gente gosta de inventar coisas. Mas se na história que eu vou contar cabe colocar um personagem como ele, que está aqui todo redondinho, está olhando para baixo, tem uma barriguinha, tá? Posso aproveitar também. Essa é mais ou menos a lógica que eu usei para criar, inclusive, esses personagens aqui. É a mesma ideia. É criar a cabeça, criar o corpo e depois ir compondo esse movimento, né? Dentro daquilo que é interessante para a história que está sendo contada. Agora, e para a gente finalizar aqui a nossa oficina, uma outra coisa que eu gosto muito de fazer também. Às vezes, bom, deixa eu dobrar aqui para ficar melhor. Vou trabalhar com ela assim. Esse fundo está escuro, ele é um fundo também que eu explorei o preto, o vermelho, o amarelo. E eu vou brincar aqui. De criar uma cena com imagem, ó, com restos com rebarbas, né, com pedacinhos, com sobras de papel, tiras de papel, né? Se o fundo é escuro, para que eu tenha o contraste, eu vou tentar explorar na execução dos planos, né, no que está em primeiro plano, com tons mais claros, certo? Para que a gente consiga distinguir fundo de figura. E posso ainda aumentar aqui a minha... Eu gosto da tinta óleo porque a gente pode explorar tanto esse lado que é o avesso, quanto esse outro que é o direito, né? Que é efetivamente onde a tinta está. Bom, e aí aqui eu começo a brincar
de criar uma floresta, uma cena num bosque, enfim. Aqui, por exemplo, eu tenho o lado direito e o lado avesso. Vamos ver. Tanto um quanto o outro me dão resultados interessantes. Tá? Mas resultados diferentes. E aí, como eu gosto dessa coisa do que é estranho, do que é insinuado, do que aparece, do que não aparece, né? Criei aqui uma pequena floresta. De galhos, de sombras. Quando a gente explora a materialidade, né, de uma matéria, né, de um material, de algo algo que a gente gosta de trabalhar, a gente vai ganhando intimidade com esse material e tudo. E a gente como eu posso dizer? Vai se divertindo com a brincadeira, né? Por exemplo, aqui, se eu coloco essa imagem, se eu coloco esse galho escuro, não vai me render muita coisa, mas se eu coloco ele aqui assim, ó, branquinho, ele já contrastou. Bom. E aí eu vou colar aqui rapidinho, só para a gente terminar, porque eu acho que o nosso tempo já deve estar bem no finzinho. E uma coisa que me agrada muito, e eu já falei isso hoje aqui, é essa brincadeira de exploração do acaso, né? De observar aquilo que o material me possibilita, né? De eu me relacionar com ele sem pretensões, sem muitas ideias pré-estabelecidas. Opa. Normalmente, quando a gente se permite experimentar e brincar com um material, né, a gente acaba se surpreendendo e tendo resultados mais interessantes do que quando a gente tem muitas pretensões com ele, né. E aqui imagina, se eu tenho um texto que vá ancorá-lo de alguma maneira, falando de um bosque, falando de
enfim, uma história de bruxa, uma Baba Yaga, uma Vasalisa, enfim, um conto que fale das profundezas dos bosques, das florestas, né. Eh, ou não, né, ou deixar o leitor pensar o que que essa imagem pode ser, né. E aí, gente, é o leitor de qualquer idade, né, porque às vezes a gente acha que uma imagem como essa é para um leitor mais velho e tudo mais, e as crianças acabam nos surpreendendo, né, o leitor sempre nos surpreende quando a gente tem também a capacidade de ousar, né, oferecer a ele, materiais diversos. Sem essa ideia pré-estabelecida de que criança pequena gosta de coisas fofinhas e coloridinhas, e crianças maiores gostam de coisas mais sombrias, né, não necessariamente. E foi exatamente assim, com essa ideia, que eu criei essa imagem. Ela era só um treino, ela era só um aquecimento para as minhas mãos, e acabou sendo a uma das imagens carro-chefe da história, né. E nessa história, tem tanto essa imagem, quanto a imagem da casa, que eu já mostrei para vocês. Então, é um explorar de técnicas, é um explorar de caminhos, que tem como fio condutor o papel, né, o quanto eu gosto de explorar esse material chamado papel, e o quanto eu não abro mão, cada vez mais no meu trabalho, dessa ludicidade das das experimentações, tá. E é isso, pessoal, nossa oficina foi curtinha, 1 horinha de duração, eh, é uma oficina que faz parte de um evento como a Feira de Bolonha, que já me deu tantas coisas, já me possibilitou tantas descobertas e tanto crescimento e na feira eu conheci um mundo inteiro novo, né, de pessoas e de possibilidades e de caminhos a serem seguidos, e eu espero que, mesmo virtualmente, seja um evento lindo como sempre é, e que a gente possa retornar aos encontros o mais rápido possível, que a próxima feira seja todo mundo se abraçando lá em Bolonha, tá bom? Muito obrigada, eu vou deixar meus contatos aqui na tela, e, enfim, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, que eu vou adorar conversar com todos vocês. Muito obrigada.